Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos encontrando na disciplina de Neuroeducação e Aprendizado da Matemática, né? E nessa disciplina nós vamos reaver algumas questões que nós já estudamos, certo? E vamos aprender, obviamente, muita coisa juntos nessa nossa videoaula, certo? Para quem não me conhece, eu sou a professora Jucivânia Maria, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional e estaremos juntos durante esse período aí para aprender um pouquinho sobre como que o nosso cérebro ele responde aos conhecimentos matemáticos, tá bom? Vamos iniciar a nossa disciplina falando um pouquinho sobre a neurociência, né? A neurociência, ela é um ramo multidisciplinar. Ela tem ela traz conhecimento da psicologia, da biologia, ela traz conhecimento para a sua rede de conhecimentos, e é muito importante que a gente entenda a importância da neurociência dentro da educação, uma vez que ela engloba muitos conhecimentos e nos leva a entender a importância de conceber o ser humano como um ser que pode aprender de forma múltipla. A ideia da neurociência é justamente entender como que o cérebro funciona, como que o cérebro recebe informações, como que ele armazena e como que toda essa mudança neuronal, cerebral, ela pode vir diretamente nos ajudando nesse processo de entender e reconhecer as facetas da aprendizagem, tá bom? E dentro desse processo, gente, da neurociências, é muito interessante a gente perceber como a nossa fala, quando a gente faz pedagogia, lá no comecinho, a gente dizer assim, cada aluno é um, cada um tem o seu tempo. Eu acho que isso foi uma questão que a gente discutiu bastante em sala de aula. Eu acho que foi inclusive a Joana que perguntou, mas professora, até que ponto que a criança ela tem o seu tempo? Até que ponto que a criança, que a gente precisa esperar esse tempo, né? E, na verdade, nós temos fases de desenvolvimento, fases de crescimento, fases de análise, fases de tudo na vida, e Piaget, ele nos apresenta isso muito bem dentro do seu processo de fases do desenvolvimento humano, desde o momento que a criança nasce até o momento que esse ser envelhece. E ele vai nos apresentando isso. Só que quando a gente apresenta isso para a neuropsicopedagogia, esses desenvolvimentos que Piaget nos ensinou lá na pedagogia, ela ganha um outro olhar. Não é que o que Piaget nos ensinou, vamos deixar para trás, não. Mas é o que ele nos ensinou, interligado com esse conhecimento da neurociência, que ela traz para as nossas vidas e que a gente precisa estar dentro desse processo, né? E existe aí, gente, 3 linguagens simbólicas da neurociências para a aprendizagem. Inclusive, essa linguagem simbólica, o professor Richard até já trabalhou com vocês naquele nosso encontro, ele falou sobre isso de forma espetacular e eu vou relembrar vocês. Quais são essas 3 linguagens simbólicas? A auditiva, a visual e a sinestésica. Os 3 tipos de aprendizagem da neuroeducação. A auditiva, como o próprio nome já diz, são aquelas pessoas que são mais sensíveis à aprendizagem por meio da audição. Elas não precisam estar visualizando o tempo todo, elas não precisam estar tendo tantos estímulos para aprender. Basta elas escutarem, basta elas aguçarem esse processo da audição. Por isso que elas são por isso que elas aprendem mais por via auditiva, tá? Além da aprendizagem auditiva, nós temos a aprendizagem visual. São aquelas pessoas que atendem melhor o processo da aprendizagem pelos estímulos visuais. Ou seja, quanto mais estímulo visual tiver em uma aula, melhor será a aprendizagem desse aluno. E a sinestésica? A sinestésica é aquela pessoa, aquele ser
que ele só aprende vivenciando. Aliás, essa aprendizagem significativa, ela vai acontecer de maneira correta quando ele passa a vivenciar o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, tá? Aí nós vamos pensar dentro dessas 3 abordagens de aprendizagem, auditiva, visual e sinestésica, cada um aprende de uma maneira, cada um é estimulado da sua forma de aprendizagem. Agora vamos imaginar isso dentro de uma sala de aula, que para um professor não é fácil. Qual foi a dica que eu dei para vocês na última aula? A dica que eu dei para vocês na última aula foi isso, e essa dica, gente, ela é principalmente para os coordenadores escolar. Estou fazendo meu processo de matrícula, o que é que eu tenho que ter em mãos? A anamnese. Eu não posso esquecer de fazer a anamnese dos alunos que entram em sala de aula, justamente porque eu preciso desses dados aqui. Eu preciso saber quem é o aluno que eu estou recebendo na escola para que eu possa planejar com o meu professor, para que esse aluno que está entrando, ou esse aluno que é da casa, e provavelmente eu já tenho lá o histórico desse aluno, ele possa ser contemplado dentro de suas capacidades de aprendizagem, de como ele aprende. Se eu não tenho documentado absolutamente nada de quem é esse aluno, como é que ele chegou, qual a fase de desenvolvimento dele, como que ele aprende melhor, o que é que ele gosta de fazer, qual é o hiperfoco desse aluno. Quando eu falo hiperfoco, é o que ele gosta de fazer, quais são as questões que chamam a atenção desse aluno, quais são as questões que não chamam a atenção desse aluno, tudo isso é de extrema importância. Como é que foi a vida afetiva desse aluno, e a gente vai chegar lá na frente falando sobre isso, quando a gente for falar um pouquinho aqui sobre o sistema nervoso central. Então, são informações importantes, tá, para o processo de aprendizagem do aluno, tá, gente? E aí a escola, né? A escola, ela tem um processo dentro de toda essa fase que eu tô falando aqui para vocês, extremamente importante. E os coordenadores, os professores, eles precisam estar muito sinérgicos nesse processo de aprendizagem. O professor desempenha um papel fundamental para a aprendizagem dos alunos, mas nessa situação atual de uma educação em que os alunos, eles chegam na sala de aula com uma abordagem muito grande, são alunos que têm um conhecimento muito rico em determinadas áreas. Por quê? Porque hoje nós temos um acesso, uma acessibilidade muito forte para qualquer tipo de conhecimento que a gente quiser. Só que esse professor, ele vai mediar esse conhecimento, fazer com que esse conhecimento empírico se torne conhecimento científico. E é aí que entra a importância do professor ter noção sobre a sua importância e conhecer todas as técnicas existentes para chegar a esse aluno e fazer com que esse aluno queira aprender, crie afetividade por ele, crie vontade de estar em sala de aula e, o mais importante, que esse aluno de fato aprenda de forma significativa e científica, certo? E aí, nós vamos entrar um pouquinho aqui, gente, no conhecimento um pouquinho mais abrangente sobre a neuroeducação. Para isso, eu vou apresentar para vocês as estruturas dos neurônios. Provavelmente, vocês já devem ter visto essas estruturas neuronais em outra aula, né? Se não viram, vão ver agora. É uma estrutura básica de neuronal e que nós vamos aprender aqui juntos, tá? Então, aqui, ó, no slide, eu tenho essa estrutura neuronal aqui, tá, gente? É uma estrutura neuronal e que eu vou explicar para vocês. Aqui no slide tem apenas a parte que fala sobre o corpo celular, o axônio e os detritos. Corpo celular, detritos e axônio. Vou explicar para vocês. O corpo celular é essa parte bem aqui, ó. Tá? Essa parte aqui onde fica a estrutura líquida do neurônio, tá? Essa parte aqui do neurônio, ele é bem líquido, ele é mole. É aqui que começa a estrutura celular do neurônio. Aqui fica o axônio, só que o que é importante vocês saberem,
O axônio, ele fica por dentro dessa estrutura azulada aqui. Essa estrutura azulada, ela é chamada de barra de mielina, tá? Essa barra de mielina, ela é responsável por assegurar o o axônio, ou seja, ela protege o axônio de toda e qualquer situação desconfortável. Quando a gente pergunta eu acho que vocês lembram quando eu falei para vocês no nosso último encontro, que é muito importante para quem deseja clinicar ou para quem deseja estar em sala de aula, ou aqueles que já estão em sala de aula, que é o caso da maioria de vocês, mas no caso aí dos coordenadores e de alguns professores que um dia possam desejar fazer atendimento escolar, mas ainda assim é muito importante conhecer a vida pregressa dessa criança. Como que foi essa gestação, o antes, o durante e o depois. Por quê? Para que a gente possa entender. Por isso que a gente faz o processo da anamnese. Deixa o avião passar, para eu continuar falando aqui com vocês. Por isso que a gente faz o processo da anamnese. Por quê? Porque se a criança ela apresenta algum tipo de dificuldade, se ela apresenta alguma característica afetiva, emocional, enfim, vai depender de como essa criança é apresentada pra gente. Muito tem a ver, gente, com a barra de mielina. Porque se essa barra de mielina aqui ela não for bem estruturada, provavelmente esse axônio ele vai sofrer consequências lá na frente. Tá? Porque ela não vai conseguir organizar as informações sinápticas, que isso eu vou explicar para vocês. Então, voltando, núcleo celular, tá? O corpo celular, barra de mielina. Para que serve a barra de mielina? Para proteger o axônio. O axônio fica por dentro da barra de mielina. E aqui, ó, nós temos os detritos. Tá? Os detritos são o quê? São as fontes sinápticas, são por onde acontecem as trocas de informação. Olha só, eu tenho aqui esse carregador, a barra do carregador. Imagina, dentro desse carregador aqui, dentro dessa parte branca aqui, nós temos fios, né? Fios muito sensíveis. E esses fios que estão protegidos por essa parte branca aqui, né? Eles são bem organizados e estruturados para que quando ele seja colocado aqui, ó, passe a energia e assim possa carregar o celular. Ok? Ok. Então, vamos imaginar. Aqui é a barra de mielina. Essa parte branca toda é a barra de mielina. O que tem dentro dessa parte branca é o axônio, certo? É a forma mais interessante para vocês entenderem. E essas duas partes aqui, imaginem, que são os detritos. Então, esses detritos, eles se comunicam e aí existe o quê? A troca de informação e, consequentemente, a aprendizagem, certo? Ok. E bem aqui existem as sinapses, que é o que eu acabei de falar para vocês. Os detritos, as sinapses, nada mais é do que as informações entre esses detritos, certo? E existe o processo pré-sináptico e o processo pós-sináptico, como tem aqui no slide explicando. O processo pré-sináptico é quando acontece o processo da informação, quando essa informação ela está sendo organizada, estruturada e transformada em conhecimento. E o processo pós-sináptico é quando essa aprendizagem já se estruturou, já se organizou e se transformou em conhecimento científico, tá? Então, nós temos aí duas partes, duas questões aí muito interessantes. Eu acho muito bacana quando a gente estuda os neurônios, porque a gente começa a entender como que essas informações elas são organizadas, ou seja, a aprendizagem ela não acontece apenas com eu ensino e você aprende. Existe toda uma questão para que essa aprendizagem ela possa acontecer, né? Vamos lá. E agora, gente,
Nós vamos falar um pouquinho sobre os lobos cerebrais, certo? Os lobos cerebrais. É muito importante que vocês ou anotem o que acham mais interessante. E agora nós vamos iniciar aqui, ó, sobre os lobos cerebrais, ok?